recebendo Paulo César Fernandes, um companheiro aqui da casa, para nos ajudar a ampliar um pouco mais, a entender um pouquinho mais a respeito deste trabalho missionário de Kardec, em comemoração ao seu mês de aniversário. Seu aniversário, como o senhor Euclides lembrou, foi dia 3 de outubro, quinta-feira passada. E nessa comemoração convidamos então o Paulo. O Paulo é advogado, ele é orador e expositor da doutrina espírita, e ele participa aqui do Núcleo Espírita às quartas-feiras na escala de expositores do curso básico de Espiritismo sobre o Livro dos Espíritos. Ele também participa às quintas-feiras no curso de mediunidade e na reunião mediúnica. O Paulo, além de advogado, é um estudioso de filosofia. Ele é mestre em filosofia pela Unesp. Então, Paulo, nós agradecemos a sua presença. É uma imensa alegria. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Deus, nosso Pai Criador, nos abençoe e as nossas lutas, aos nossos esforços sinceros em busca do atendimento da recomendação de Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Essa busca honesta, sincera, corajosa é o que vai nos revelar, nos vai fazer reconciliar-nos conosco mesmos, com a nossa realidade de espíritos infinitos, criados pelo Pai, em determinado tempo e espaço, mas que não temos fim. A vida é infinita. É por isso que eu agradeço sempre a oportunidade de poder investigar essa nossa realidade, aprofundar um pouco mais das nossas investigações nesse sentido. Mas é preciso coragem. É preciso coragem, porque, como diz o Kant, o autoconhecimento é um mergulhar no inferno que pode te levar a desabrochar sublime. Você vai ser feliz através do autoconhecimento, como garante Santo Agostinho na 919, mas você vai passar pelo inferno interior. Por isso que há que ter coragem, por isso que a gente foge tanto disso. É uma honra e, ao mesmo tempo, um grande desafio falar de Kardec. Kardec é o coordenador. Eu não gosto do termo codificador porque não tem artigos nas obras de Kardec. É o coordenador, é o organizador da doutrina dos Espíritos. Tá? E é um desafio porque Kardec é o responsável pela modificação dos rumos pelos quais a religião, a filosofia e a ciência do Espírito está passando. O Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris em 31 de março de 1869. Lyon é uma cidade, foi colônia romana, é uma cidade muito antiga. Ninguém pode saber, mas a gente pode especular por que Kardec teria escolhido reencarnar em Lyon, na França, naquela época. Mas eu não vou falar do homem, apesar de gostar muito de biografia. Eu acho que o que mais interessa para nós é o missionário, o pedagogo, o educador, o cientista, o filósofo Kardec. Esse texto é do livro Allan Kardec, do Zeus Ventura. Em 1856, a 30 de abril, em casa do Sr. Rustam, a média senhorita Jafé, utilizando-se da sexta, transmitiu a Rivail a primeira revelação positiva da missão que teria de desempenhar. Fato que mais adiante, em circunstâncias diferentes, seria confirmado e com mais clareza por outros médiuns. Kardec, então, teve uma informação, a primeira informação foi do seu trabalho, foi através de uma comunicação mediúnica. Tá?
É uma página emocionante da história da vida de Rivaí, humilde, sem compreender a razão de sua escolha para missionário-chefe de uma doutrina que revolucionaria o pensamento científico, filosófico e religioso, pareceu duvidar de todo esse trabalho que seria realizado por seu intermédio. Mas o Espírito da Verdade lhe respondeu: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que te ora surpreende, o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Kardec já foi inserido, portanto, no contexto do seu trabalho, com a responsabilidade de fazer parte de uma obra muito maior do que o homem. Porque a obra é de Deus, o trabalho é do homem. E se o homem falisse, outro homem o substituiria. Essa é uma garantia que nós temos. Essa é uma garantia que nós temos. De que não é a doutrina de Kardec. Não se chama doutrina dos espíritos à toa. Essa parte aqui eu coloquei para provocar o Dantas, assim, o Dantas não está aí, né? Porque Kardec, essa foto é uma foto que eu fiz na Catedral de Lyon, e eu pus para irritar o Dantas, porque o Kardec era católico. Kardec era católico, era filho de juiz, estudou no Instituto Pestalozzi, que Pestalozzi era protestante, mas o Kardec era de formação católica. E essa é a Catedral de Lyon. Muito provavelmente o Kardec tendo sido criado em Lyon. Ele conhecia essa igreja. E o Zeus Vandu ainda coloca, eu tirei essa parte, senão o Dantas ia ficar realmente muito irritado. Ele orou como a Virgem Maria orou ao receber o anjo anunciador, né? O Vandu coloca isso. O Dantas não vai suportar isso. Aí a provocação também não pode chegar tanto. Mas o Kardec orou dessa forma: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. A humildade e a fé, Kardec. É importante nós fixarmos dessa prece do fiel Kardec. Boa vontade. A minha vontade não desfalecerá. Por que a vontade não desfalece? Porque a vontade é um atributo essencial do espírito. As forças físicas, porém, talvez me traiam. Parece que ele antevia, que ele ia ficar muito pouco tempo trabalhando em prol da organização dessa doutrina. Muito pouco tempo, porque o Kardec desencarnou em 1869. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Portanto, 12 anos apenas da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec trabalhou com a doutrina, em cima da doutrina. E escreveu tudo o que escreveu nesses poucos 12 anos. Eu gostaria de destacar agora um pouco do Kardec cientista. E eu trouxe a fala daqueles homens que estiveram mais próximos de Kardec nesse período de ordenação, de coordenação da doutrina, de organização da doutrina, e que deram seguimento. Um deles foi o Leon Denis, que eu considero o grande filósofo do Espiritismo. Essas falas do Leon Denis
no livro Depois da Morte. Eu fiz questão de colocar essa foto aqui, porque é a foto do Panteão. O Panteão, em Paris, é onde se encontram enterrados os grandes vultos da história da França. Jean-Jacques Rousseau, os filósofos contemporâneos, várias personalidades históricas que são enterradas no Panteão. O Kardec está em pé, Lachaise. Isso é do Leon Denis, portanto. Allan Kardec, depois de haver estudado durante 10 anos, através do método positivo, com uma razão esclarecida e uma paciência infatigável às experiências feitas em Paris. Portanto, depois de haver estudado durante 10 anos, através do método positivo, aqueles que gostam da investigação científica sabem que o positivismo científico, filosófico, positivismo filosófico, vou me atrever a dizer, porque não havia uma metodologia científica organizada como nós temos hoje. Então, as ciências faziam parte do grande campo da filosofia. É muito recente essa partição da ciência e da filosofia. E da religião também. A filosofia englobava as ciências naturais, as ciências cosmológicas, as ciências biológicas, esse termo também é muito recente, não existia, eram ciências naturais. E o método positivo é o método da observação. Então, quando Leon Denis diz que Kardec, depois de haver estudado durante 10 anos através do método positivo, o que o Kardec estudou através do método positivo? As manifestações fenomênicas espíritas. Os fenômenos espíritas. Ele investigou durante 10 anos. Ele não era espírita. Aliás, ninguém era espírita naquela época. Aliás, a maioria era espírita, só não sabia. Com uma razão esclarecida. Por que esse termo é tão importante? Nós estamos saindo na história da filosofia, nós estamos saindo de um período da filosofia moderna, que começou com René Descartes, no século XVII, e tínhamos recém passado por um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que escreveu 3 críticas, 3 obras fundamentais do Kant: a crítica da razão pura, crítica da razão prática, ou razão moral, crítica das faculdades do juízo. Uma razão esclarecida é uma razão esclarecida através da investigação filosófica. O Kant inaugurou o movimento chamado criticismo, por causa das 3 críticas, mas o racionalismo já estava vindo. Uma razão esclarecida. São Tomás de Aquino já fala isso há 4 séculos antes do Kardec. E uma paciência infatigável. As experiências. Depois de ter recolhido os testemunhos e informações que lhe vieram de todos os pontos do globo, coordenou esse conjunto de fatos, daí deduzindo os princípios gerais e compondo todo um corpo de doutrina contido em 5 volumes, cujo sucesso foi tal que alguns dentre eles ultrapassam a 30ª edição. Leon Denis está escrevendo isso aqui no final do século XIX. Para a gente ter uma ideia, eu falei que ia falar de como é que chama, de biografia, mas para a gente ter uma noção de quem era o Kardec, pedagogo, Kardec, todo mundo sabe que Kardec, a formação dele era de pedagogia. Ele tinha obras de pedagogia. Não Kardec, mas o Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele era muito conhecido na França como pedagogo, pelas suas obras. Ele tem várias obras publicadas de pedagogia. Então, ele, na sua humildade, ele escolheu um pseudônimo, um apelido, para a investigação e para a publicação das obras espíritas, para que a sua personalidade acadêmica, como Hippolyte Léon Denis Rivail, o pedagogo, não influenciasse na decisão das pessoas lerem ou não aceitarem o espiritismo. Mas o Kardec tem as suas obras de pedagogia usadas até hoje nas escolas públicas da França. O Kardec não, o Rivail. Então, quem for à Biblioteca de França, a Biblioteca Nacional da França, encontra as obras do Rivail, as obras de pedagogia. Então, esse é o pedagogo Kardec, que escreveu há 150, 160, 170 anos atrás, e as suas obras são utilizadas até hoje.
Allan Kardec, isso ainda leu de mim. Desculpa, passei por isso. Allan Kardec, como escritor, mostrou-se de uma clareza perfeita e de uma lógica rigorosa. Todas as suas deduções repousam sobre fatos experimentados. Esse é o método positivo. Esse é o método de investigação positivo. Atestados por milhares de testemunhas. Nunca é demais a gente falar também que o Kardec distribuía perguntas para codificação, para organização do Livro dos Espíritos. Ele distribuía perguntas idênticas para vários médiuns em várias partes do mundo, da Europa. E recolhia sem que um médium soubesse do questionamento a outros médiums. Então a mesma pergunta ia para vários médiums, recolhia, observava, investigava, experimentava, uma lógica rigorosa, e aí as perguntas que se coordenassem, que fossem compatíveis às respostas, ele utilizava como correto, como verdadeira, como original, partindo do colegiado de espíritos que estavam incumbidos da organização da nova doutrina. A doutrina de Allan Kardec, nascida, não seria demais repeti-lo, da observação metódica, a experiência rigorosa, não pode tornar-se um sistema definitivo, imutável, fora e acima das futuras conquistas da ciência. Por quê? Porque se é verdadeira, as leis naturais, ou seja, a verdadeira ciência, irá comprovar. Porque a verdade é uma ideia única. A verdade é uma ideia única. Esse é o espírito da verdade que está direcionando o trabalho do Kardec. O Kardec tinha que confiar plenamente. Para confiar plenamente, para ter a fé verdadeira, não pode temer nem ciência, nem filosofia, nem pensamento religioso. Por isso que Kardec deixa muito claro: se a ciência negar, demonstrar a inveracidade de alguma informação espírita, fique com a ciência. Isso é honestidade investigativa. Não diria ainda. Ao chamado de Kardec, a filosofia desce das alturas abstratas onde reinava, faz-se simples, popular, acessível a todos. A filosofia era um campo da investigação que vivia ou na escola, que é a filosofia escolástica, filosofia medieval e a filosofia moderna. Escolástica porque eram os padres que estudavam. Quem tinha escola naquela época? Eram os padres. Então a filosofia escolástica de São Tomás de Aquino, mais importante representante da escolástica, filosófica medieval, e nada acessível ao povo. Por quê? Porque os filósofos viviam, e eles fazem questão de falar isso até hoje, uma torre de marfim. Que a linguagem filosófica realmente não é do povo. Isso começou a mudar com o Kant. O Kant falou: não, eu quero fazer uma filosofia popular. O Kant desencarnou exatamente no ano que Kardec nasceu. O Kant desencarnou em 1804. O Kardec nasceu em 1804. O Kant era alemão e o Kardec francês. E o Kant dizia que queria fazer uma filosofia para o povo, numa linguagem popular. O Goethe, o grande dramaturgo, compositor e filósofo alemão Goethe, dizia que para ler o Kant era como se a gente tivesse um parafuso apertando na cabeça. O Goethe alemão, falando para um filósofo alemão, para conseguir entender o Kant era como se tivesse um parafuso apertando, para extrair a essência do pensamento do Kant. Imagina nós, pobres, réis mortais brasileiros, que de alemão não entendemos muito pouco. Então o Kant não foi absolutamente eficiente na sua popularidade de filosofia.
despojada das suas formas envelhecidas ao alcance das mais humildes inteligências, a filosofia espírita traz esperança, consolação e luz aos que procuram. Aos que procuram. Esperança, consolação e luz aos que procuram e aos que sofrem, demonstrando a persistência da vida além do mundo. Não pode ter objeto de investigação mais precioso, mais importante do que nós. A filosofia existe, desde que a humanidade começou a registrar suas obras, existem registros de filosofia. Os Vedas e os Vedantas indianos remontam a 8.000 anos atrás. E tem esses livros registrados. Já é o pensamento filosófico. O próprio Kant fala, não tem objeto mais importante para a investigação filosófica, científica, do que o espírito. A existência de Deus e a sobrevivência da alma. São os dois objetos de uma filosofia que queira realmente se tornar popular. E o Kardec faz isso. E através da filosofia espírita, desse trabalho de... não é trazer a filosofia das suas alturas transcendentais para a realidade prática da vida cotidiana. A terra, o que é da terra, e ao céu, o que é do céu. Somos nós que temos que nos elevar. Tá? Isso a doutrina espírita nos dá todo o roteiro. As obras espíritas são para isso. Tá? Santo Agostinho, na pergunta 919, nos ensina o método prático. Olha o Kardec, olha quem que é o Kardec. Qual o método prático mais eficaz para ser feliz nesta encarnação e resistir à influência do mal? Eu queria um método prático mais eficaz. É como se eu perguntasse para Cris: Cris, qual a receita de bolo mais eficiente que você tem para fazer um bolo mais gostoso? Mas eu quero comer agora. É isso que o Kardec está perguntando, porque um método prático mais eficaz para resistir à influência do mal, isso você não conhece a ti mesmo. Sempre que você está me perguntando isso, isso é tão fácil. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Ele, não satisfeito, porque era o Kardec, graças a Deus, falou assim: tudo bem, a gente sabe disso, mas como é que faz isso? Aí Santo Agostinho falou: então toda noite, se puder ajudar, a modéstia de Santo Agostinho, se puder ajudar, faça como eu fazia quando eu estava encarnado. Toda noite, no final do dia, antes de me recolhia e fazia a investigação. Onde eu tinha passado, o que eu tinha feito, se eu não tinha falhado com as leis de Deus, se eu não tinha falhado para com o meu próximo. Fazia isso todas as noites. E se eu encontrasse algum ponto que não estava em plena concordância com meus princípios, no dia seguinte eu procurava fazer diferente. Quer filosofia maior do que essa? Quer meditação maior do que essa? Quer investigação transcendental maior do que essa? Quer método prático mais eficaz para ser feliz nessa vida e resistir à influência do mal do que essa? Esse é o Kardec. Resultado combinado dos conhecimentos de dois mundos. A filosofia espírita é um resultado combinado dos conhecimentos de dois mundos, de duas humanidades penetrando-se uma na outra, mas que são todas as duas imperfeitas e todas as duas em marcha para a verdade e para o desconhecido. A doutrina dos Espíritos transforma-se incessantemente pelo trabalho e o progresso, e embora superior a todos os sistemas, nós estamos falando isso aqui, é o Leon Denis, gente. Pegarmos as obras do Leon Denis para estudar, é uma autoridade. Superior a todos os sistemas, e aí nós temos os sistemas dos Vedas, dos Vedantas, passando pelo sistema de Heráclito, passando por Pitágoras, pré-socráticos, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos, passando pelos epicureus, passando... Olha a história toda da filosofia clássica, grega, cristã dos primeiros séculos, passando por Santo Agostinho, passando por
por Filon de Alexandria, passando por São Tomás de Aquino, já que mais próximo de nós, passando por Descartes, passando por Rousseau, passando por Leibniz, passando por Hegel, passando por Hume, passando por Kant, superior a todos os sistemas e a todas as filosofias do passado, permanece aberta às retificações, aos esclarecimentos do futuro. Por isso que a filosofia espírita, a ciência espírita, a doutrina espírita é dinâmica. É dinâmica como a própria vida é dinâmica. Não é estática, não é mecânica. Kardec, o teólogo. Leon Denis ainda continua no seu livro Depois da Morte. Em oposição às religiões exclusivas, quem assistiu O Nome da Rosa? Esse filme é antigo, né? Antigo sou eu, o filme é de 90, 80. Mas é fabuloso. O Nome da Rosa, a coisa era tão séria, né? As religiões exclusivistas, porque o desfecho da trama do Nome da Rosa era que as pessoas morriam envenenadas, né? Os frades, os noviços morriam envenenados e ninguém sabia quem era o vilão, quem estava envenenando os jovens padres ou os velhos padres. Até que o Sean Connery, né? Sean Connery, o cara, é o personagem do Sean Connery, e descobre que, na verdade, era um veneno que tinha nas páginas do livro. Então, quem virasse o livro e colocasse o dedão na boca para virar as páginas do livro, morria envenenado. Para que isso? Para não passar conhecimento. Para ninguém saber das coisas de Deus, das coisas do universo, das coisas da vida. Tá? Então, em oposição às religiões exclusivas, que tomaram como preceito fora da igreja não há salvação, esse é o preceito fundamental ainda de qualquer organização religiosa dogmática, exclusivista. Fora da minha eclésia, quem está fora do meu círculo está condenado. Não consegue se salvar. Seja o meu círculo, nosso núcleo aqui, seja o meu círculo universal do Reino de Deus, seja o meu círculo católica apostólica romana. Fora da eclésia, fora da reunião, fora do meu grupo, não há salvação. Em oposição a isso, né, Kardec, como se esse ponto de vista puramente humano pudesse decidir a sorte dos seres da vida, na vida futura, Kardec coloca essas palavras no portal das suas obras: fora da caridade não há salvação. Esse é o princípio de teologia mais revolucionário dos últimos 3.000 anos, não menos, dos últimos 1900 e... deixa Jesus, que Jesus teve um monte de princípio revolucionário. Mas na história das religiões organizadas, na história da teologia, este é o princípio mais revolucionário que pode existir. Fora da caridade não há salvação. Por isso que eu coloquei o Kardec como um teólogo. Esse é um outro contemporâneo de Kardec. Na revista Espírita, Kardec fala de leituras que ele fez dos livros do Camille Flammarion, livros de astronomia. Camille Flammarion é o astrônomo que fundou só o Instituto do Observatório de França. Ele fundou o Observatório da França, que funciona até hoje, descobriu uma estrela. Então, na época do Espiritismo, o Camille Flammarion estudou e investigou, evidentemente, os fenômenos e adotou a doutrina e a filosofia espírita. Quem lê os livros do Camille Flammarion vai ver que ele fala num deles que ele estudou comunicações espíritas por mais de 60 anos.
Ele, pela fama que ele tinha, o que ele fez? Lançou um anúncio no jornal de maior circulação da França, falando assim: quem tiver alguma notícia, algum fenômeno, quem for testemunha de algum fenômeno, algum fato espírita que ocorreu contigo, por favor, me escreva relatando isso para eu investigar. Imagina, quem que é a mais conhecida hoje no Brasil, fala assim: senhora, me mande notícias disso. Choveu cartas para ele. Então, as obras dele, uma das obras, é a investigação desses fatos. Comunicações de espíritos entre encarnados, ele investigou. Comunicação de espíritos doente, encarnado, mas doente moribundo com encarnado são. Comunicação de espírito recém-desencarnado. Comunicação de espírito desencarnado há algum tempo. Comunicação de espírito desencarnado há muito tempo. São 60 anos de investigação. Esse é o Camilo Flammarion. E ele foi escolhido para fazer o discurso, a despedida do Kardec. Eu peço desculpa de estar lendo essas coisas, porque essas são coisas que a gente tem que ler, não é que eu querer falar a respeito disso. Quem viveu, quem vivenciou, quem experienciou esse fato, é um testemunho inquestionável. Gostaria de lhes fazer entrever, eu peço desculpas que estão mais atrás, porque a letra ficou pequena. Gostaria de lhes fazer entrever quais horizontes desconhecidos ao pensamento humano verá se abrir diante deles, os fenômenos espíritas, à medida que estenda o seu conhecimento positivo, ao conhecimento positivo, positivismo filosófico, das forças naturais em ação ao nosso redor, são os fenômenos espíritas. Mostrar-lhes que tais constatações são o antídoto mais eficaz da lepra do ateísmo, que parece atacar particularmente a nossa época de transição. Parece que fez esse discurso hoje ali, né, no Cemitério da Saudade. Que a lepra do ateísmo não foi ainda limpa. Parece atacar particularmente a nossa época de transição. E testemunhar, enfim, publicamente aqui, do eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e a discussão sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. O eminente serviço que Kardec prestou à filosofia, trazendo para as discussões comuns, populares, aquilo que pertencia somente ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. Ele acabou de chegar, ainda bem que ele não ouviu que eu falei isso. Objetou-se, senhores, é o Camilo Flammarion falando do Kardec, objetou-se ao nosso digno amigo, a quem rendemos hoje os derradeiros deveres, se lhe objetou de não ser, Kardec, ele está falando, de nenhum modo o que se chama um sábio. Falou-se que Kardec não é um sábio. Quem falou? Vamos esclarecer isso. Quem falou? Na época que o Espiritismo surgiu, foram criadas na Inglaterra, nas universidades da Inglaterra, na Universidade de Paris, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foram organizadas. Eu fiz uma provocação a você agora há pouco, ainda bem que você não ouviu, depois eu te conto, tá? Lógico que eu vou amenizar, porque senão vai pegar mal para mim. Nessa época foram fundadas sociedades de pesquisas psíquicas para a investigação dos fenômenos espíritas. Então, quando Kardec tomou a frente da investigação, todo mundo imaginava, como falar, o que é o Kardec? Ele não é um sábio. De não ter sido, primeiro, físico, se fosse físico, poderia ser chamado de sábio. Não é nem um naturalista. Naturalista eram os biólogos naquela época. A biologia é um termo recente. Ou astrônomo. Quem está falando é um astrônomo, fundador do Instituto Observatório de França, Camilo Flammarion. E, além disso, ele preferiu constituir um corpo de doutrina moral antes de haver aplicado a discussão científica à realidade e à natureza dos fenômenos. Então, o Camilo Flammarion está falando assim, olha, todo mundo critica o Kardec, que ao invés de ele dar mais ênfase
se dedicar mais com afinco à investigação científica dos fenômenos, ele está explorando muito mais o lado moral dessa nova faixa do conhecimento, desse novo campo do conhecimento. Não é um sábio, ele está dando muito mais importância à formação de um corpo de doutrina moral. Camilo Flammarion falando do Kardec, das críticas que faziam ao Kardec. Aí ele fala, mas era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado. René Descartes, filósofo francês, no seu método, a doutrina do método, uma das suas obras, ele diz que bom senso é uma das coisas que, graças a Deus, foi muito bem distribuída entre a humanidade. Então, bom senso é uma ideia no campo da filosofia. Uma ideia que deve pautar a nossa conduta, prática de vida, ao que Tomás de Aquino chama de prudência. O Tomás de Aquino tem um livro só, A Virtude da Prudência. Prudência é decidir com reta razão, segundo Tomás de Aquino. Não é esse negócio que o PST ali, assim, não, a prudência, não sabe vai para lá, não sabe vai para cá, fica em cima do muro. Às vezes, quando a gente tem que decidir também, que tem interesse em... Não é esse tipo de prudência. Prudência como virtude. Decidir com reta razão. Bom senso encarnado. Razão direita e judiciosa, Kardec aplicava sem esquecimento à sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. O povo pensa a respeito disso. Deixa eu ouvir os ditados populares, a razão do populares. Ao contrário do que fazia a filosofia escolástica, acadêmica até então. Não escuta o povo não sabe o que fala. Não estava aí, nessa postura de Kardec, nessa razão direita e judiciosa, não está aí uma qualidade menor na ordem das coisas que nos ocupam. Era, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e as mais preciosas, a mais preciosa qualidade, sem a qual a obra não poderia se tornar popular, nem lançar as suas imensas raízes no mundo. A responsabilidade do Kardec, primeiro, em omitir, esconder o pedagogo, o cientista das ciências humanas, evidentemente, esconder este seu traço em prol disso aqui, da humildade, do caráter universal, destacando a universalidade dessas informações, mas de uma forma tal que fosse acessível às razões mais simples, às consciências mais simples, menos instruídas. E aí, conduzindo o nosso estudo para o final, eu queria destacar e vou esclarecer porque no próximo slide, o caráter sublime do filósofo Allan Kardec. Por que eu faço questão de explorar esse? Porque esse é como que é a lente que melhor leu Kardec, é isso? É o Herculano Pires. Herculano Pires, também, para quem não conhece esse escritor espírita, ele é jornalista e filósofo. Kant diz que quem só se pode auto-arrogar o título de filósofo é quem tem um absoluto conhecimento de si e um indubitável interesse pelo bem do próximo. Esse pode se chamar de filósofo. O Herculano Pires, eu não sei se tem esses requisitos, mas era o filósofo espírita brasileiro mais... quem melhor realmente extraiu, enxergou e esclareceu também a filosofia espírita. E aqui na introdução do Livro dos Espíritos, da tradução do próprio Herculano Pires, é ele falando do Kardec. O Livro dos Espíritos constitui o arcabouço filosófico do Espiritismo. É a estrutura filosófica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Constitui a estrutura
filosófica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Contém, segundo Kardec declarou na introdução, na abertura do livro, contém os princípios da doutrina espírita. É, portanto, seu tratado filosófico. O Livro dos Espíritos é um tratado filosófico de Allan Kardec. Embora não tenha sido elaborado em linguagem técnica filosófica, e não observe os rigores da minuciosa exposição filosófica, é todo um complexo e amplo sistema de filosofia que nele se expõe. Ao apreciá-lo sob esse aspecto, devemos considerar que Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi. Daí o aspecto antes didático do que propriamente de exposição filosófica que imprimiu ao livro. Isso é o Herculano Pires falando do Livro dos Espíritos e da postura que o Kardec usou. E Kardec não seria um filósofo acadêmico, vamos dizer assim. Ele não usou uma linguagem que vem desde a filosofia, pelo menos no Ocidente, da filosofia clássica grega, pré-socrática, até Kardec. Ele não usou essa linguagem filosófica. Tá? Eu não concordo. Modestamente. Não concordo porque, digo modestamente, sem falsa modéstia, porque esse homem é uma autoridade de filosofia. Ele foi diretor do departamento de filosofia da Unesp de Araraquara. Não é brincadeira. O Herculano Pires não é brincadeira. E eu vou explicar por que eu acho que Kardec foi o filósofo. Se a filosofia é a legislação que institui o fim supremo da razão humana, então o filósofo é essencialmente educador. Pois, de acordo com a pedagogia filosófica de Kant, educar significa o esforço solidário de gerações humanas, pelo qual o indivíduo é elevado ao nível do desenvolvimento coletivo do gênero humano, de modo a poder integrar como membro pleno a sociedade cosmopolita dos seres racionais, com pleno acesso e disposição sobre o patrimônio cultural da espécie humana. Esse é o professor Oswaldo Jacói, que é um filósofo da Unicamp, fez doutorado em filosofia na Freie Universität, em Berlim. O Kant diz isso, nas suas lições de pedagogia, o Kant diz: o filósofo é essencialmente educador. Então, se Kardec fez opção pela linguagem pedagógica, ele estava seguindo fundamentalmente a melhor tradição de filosofia que pode existir, que é a linguagem inaugurada pelo Sócrates. Quem conhece a maêutica, a forma de pedagogia do Sócrates, sabe que era dialógica, era através do diálogo, era através de perguntas e respostas. Antes de criar um sistema fechado de pensamento filosófico, o Sócrates instituiu a dialética, a dialógica, a maêutica. Por que maêutica? É um nome tão bonito, se você for na Unesp, aqui colocou maêutica. Por que maêutica? O que é maêutica em grego? É a parteira. É o ato de parturiar. Então a mãe do Sócrates era parteira. Ele falava: eu faço igual a minha mãe. Eu não dou a luz para o aluno. Eu auxilio a parteira a dar a luz. Então por isso que o Sócrates, você fazia uma pergunta para o Sócrates, você estava lascado. Ele não te respondia. Ele ia te fazendo outras perguntas, te ensinando a raciocinar, a obter a própria resposta correta, a dar-se à luz. Por isso que esse método se chama maêutica. E a gente vai na academia, os nossos amigos e irmãos filósofos, a maêutica socrática. A parteira fala assim. Kardec optou por essa linguagem porque é a mais eficiente na formação de caráter, na formação, no burilamento. Kardec já estava absolutamente consciente da sua obrigação, do seu dever, da sua missão.
Então ele não ia usar uma linguagem escolástica, filosófica, sistemática. Ele tinha que usar uma linguagem popular. Isso fazia parte da sua missão. Agora, se precisasse falar em linguagem escolástica, ninguém sabia mais do que ele. E é isso que eu vou tentar demonstrar. Está lá, pode pegar o Livro dos Espíritos, qualquer edição fiel, vai estar lá, o Livro dos Espíritos. E antes disso vai estar Filosofia Espiritualista. Então não temos dúvida, é uma filosofia. A doutrina espírita é uma filosofia, uma vertente, mas os 3 vetores, filosófico, científico e moral. Mas é uma filosofia, indubitavelmente. Se nós pegarmos um túmulo, vamos lá fazer uma visita no Père Lachaise, nós vamos ver lá que está o túmulo do Kardec, os amigos dele colocaram Allan Kardec, fundador da filosofia espírita. Se aqui no Brasil o Espiritismo ganhou, graças a Deus, uma atenção maior ao aspecto da moralidade cristã, é porque tem um porquê isso. A Kardec também, né? O próprio Camilo Flammarion destacou esse fato. Kardec tem destacado muito mais, ter se aprofundado muito mais do caráter moral da nova doutrina. Né? No Brasil, a gente conhece mais o Espiritismo como uma religião. Para mim foi uma surpresa quando eu vi essa placa aí. Eu falei, mas que? Fundador da filosofia espírita? Na França, o Espiritismo é considerado uma filosofia. Inclusive, tem um antropólogo francês que fez infelizmente essa obra não tem tradução para o português, ele fez uma leitura, uma investigação do Espiritismo na França e o Espiritismo no Brasil, fazendo contrapontos, para ver qual rumo que um tomou e qual rumo que o outro tomou. Por que o Espiritismo no Brasil só cresce, enquanto que na França, como todas as religiões, faleceu? Exatamente porque o caráter de investigação lá ficou na casca, ficou na curiosidade científica. Quando passou a curiosidade, o aspecto mais importante, que é o aspecto moral, que foi destacado, graças a Deus, no Brasil, lá está sendo recuperado agora, porque eu tenho uma amiga antropóloga, que é professora na Universidade de Lille. Ela falou, Paula, tem um centro espírita aqui na França. Legal, aqui em Lille tem um centro espírita. A gente tem que ir escondido, porque tem vergonha. Olha o que fizeram, olha o que a França fez com o Espiritismo. Mas não fez só com o Espiritismo. Quem viaja pela França e visita as igrejas, tudo vazio. Estão vendendo para fazer rave. Então não é um problema do Espiritismo só. Né? Mas Kardec foi conhecido como um filósofo. Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação das máximas morais do Cristo. E aqui se encontra uma filosofia da religião das mais elevadas e ao mesmo tempo das mais profundas. Porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as idades da humanidade. Por que quem comete a imprudência de querer discutir espiritismo na academia é desprezado imediatamente? Isso é artigo de fé. E fé não dá para a gente investigar. Esse pensamento inaugura no campo da religião, o conceito, introduz no campo da religião o conceito de fé racional. Esse conceito não é do Kardec. O Kant já tinha escrito, no final do século XVIII, um livro que se chama A Religião nos Limites da Pura Razão, dizendo que a fé racional pode ser investigada filosoficamente e é necessária para a explicação
para a dedução do próprio caráter racional dos seres humanos. Mas uma fé fundada na razão. Por isso que a religião nos limites da simples razão. Tomou uma chupada do imperador da França, do imperador da Alemanha, Frederico, mandou uma carta para ele dizendo: isso não é coisa de um professor do seu nível ficar ensinando para a juventude, ficar questionando os lamas da igreja. Ele respeitou o imperador e não escreveu mais a respeito disso. Mas, graças a esse tipo de fundamento, hoje nós podemos falar de fé racional. Por quê? A nossa fé só vai ser eficiente para nos auxiliar na resistência à influência do mal, se ela for fundada na razão. E o Espiritismo é exatamente o arcabouço, o fundamento, toda a estrutura para que nós possamos ter. A fala de São Paulo na carta aos Hebreus: a fé é o modo de conhecer realidades que nós só sonhamos. A fé é o modo de realizar, ou seja, tornar realidade o que nós esperamos. Isso é a fé. A fé é uma força que realiza a esperança, que antecipa para nós aquilo que a gente só sonha. Fé inabalável. Esse é o filósofo das religiões, Kardec. E aqui está, para mim, o atestado de que Kardec não só era um filósofo, não só é um grande filósofo, mas o maior filósofo contemporâneo. Ou seja, desde a Idade Moderna até... Eu não conheço muito da história da filosofia, principalmente antes da filosofia medieval, né? Mas estudo um pouco a filosofia clássica grega, pré-socrática, mais especialmente do filósofo Heráclito, e me dedico muito ao estudo da filosofia do Kant. Mas essa máxima aqui, alguém tem alguma dúvida de que todo efeito tem uma causa? Essa discussão é tão grave, é tão séria, que envolve simplesmente o David Hume, um filósofo escocês do século XVIII, e o Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII também. Por quê? Porque o Hume, ninguém tem dúvida de que todo efeito tem uma causa. Aliás, como é que chama o escritor português? Saramago, José Saramago. Nas primeiras páginas do livro dele, A Jangada de Pedra, ele usa esse. Todo efeito tem uma causa. O Saramago fala: o grande problema nosso é, às vezes, pensar que a causa é um, quando na verdade ela é absolutamente outro. Essa discussão da lei de causalidade foi incrementada entre o Hume, que criou um movimento que se chama empirismo, em oposição, portanto, o que é empírico é o que é realizado, ganha realidade na prática, em oposição ao idealismo. O idealismo é a filosofia de Platão, é o mundo das ideias. O mundo perfeito é o mundo ideal, é o mundo de onde a gente vem, né? O mito da caverna. Esse mundo que a gente vive é só uma sombra. Isso aqui não é a realidade é o mundo de onde a gente veio, das formas perfeitas. Então, esse é o idealismo. O Hume instituiu uma filosofia contrária a esse pensamento, falando do empirismo. Não, o que a gente conhece é tudo em virtude da experiência empírica, do hábito. Então não dá para a gente falar em lei de causa e efeito, porque o efeito já estava embutido na causa. E aí, se a gente vai conversar com qualquer pensador, qualquer filósofo, estudante de filosofia, que não é espiritualista, ele vai falar assim: amigo, o Hume já matou a lei de causa e efeito.
é uma questão de hábito. Nós simplesmente, por vermos o efeito aqui, né, imaginamos que podemos... É o meu? Desculpa. Imaginamos que podemos separar a causa do efeito. Não, na verdade o efeito já estava embutido na causa. Se esse pensamento prevalecesse, a filosofia espírita ia ter um grave problema, porque não daria para falar em lei de causalidade. E contra quem o Hume está falando? Ele está falando contra o Descartes, porque o Descartes, nas suas investigações, na doutrina do método, nas suas meditações, ele fala assim, que é fácil a gente deduzir a existência de Deus. Vai remontando do efeito à causa, vai remontando desse efeito a essa causa, do efeito à causa, a gente vai chegar na causa primeira. Descartes já fala isso. Quando os Espíritos respondem para a gente que é Deus causa primária, ou seja, primeira de todas as outras coisas, todos os efeitos, tudo é efeito, a causa primária é Deus. Descartes já tinha falado isso. Aí o Rubens falou assim, não, nós não podemos estabelecer isso como uma lei, porque o efeito já está embutido na causa. É só o nosso hábito que nos engana pensando que dá para distinguir isso. Olha onde o Kardec está se metendo. Felizmente, depois do Hume veio Kant, o Kant falou assim, olha, não vou nem... O Kant era meio mal educado. Eu não vou nem discutir com os empiristas, porque na apreciação e na união do efeito embutido na causa, o Hume simplesmente desconsiderou o fator tempo. Tempo do efeito é um, o tempo da causa é outro. Portanto, não dá para dizer que estava embutido. O efeito se realizou num tempo diferente do tempo da causa. E a consideração espaço-tempo na filosofia é fundamental. Bom, Einstein que o diga. Aí vem esse nosso homenageado hoje e deduz, porque isso não é dos Espíritos, não foram os Espíritos que ditaram isso, não está na parte em que há a resposta dos Espíritos no livro dos Espíritos, está naqueles comentários do Kardec. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Isso é genial, porque se a gente for investigar hoje, né, a neurociência, sob a perspectiva de um investigador, um neurocientista materialista, ou seja, aquele que não é espiritualista, ele vai dizer que tudo é sinapse, é cérebro, é matéria, né? O conceito de mente, da filosofia de mente, tem na mente, simplesmente, o Kardec já discute isso, uma secreção do cérebro. O Kardec combate esse pensamento no livro dos Espíritos. É como se a mente fosse uma secreção do cérebro, como a bilis é uma secreção. Né? Então, isto é morto na introdução da Gênese, quando Kardec fala assim, tudo é constituído a partir de dois princípios. O universo todo é constituído a partir de dois princípios, um princípio material e um princípio inteligente. Se a gente pegar um livro de um padre jesuíta, quase foi excomungado por causa desse livro, publicou em 1949, chama... esqueci o nome do padre, mas chama O Fenômeno Humano, o livro. Ele vai deduzir, ele era biólogo e esse que procura fóssil, arqueólogo, paleontólogo. Né? Ele falou, do jeito que a evolução se deu, não tem como escapar. Há que haver um princípio além da matéria. Isso aqui, em termos de princípio filosófico, é absolutamente inédito na história da filosofia. Todo efeito tem uma causa. Isso é uma verdade universal. Então, José Saramago, que na mentira filósofo, escreveu isso aqui. Mas todo efeito inteligente, necessariamente, tem que ter uma causa inteligente. Isto é filosofia das mais elevadas. Por isso que eu digo que eu não concordo com o Herculano Pires, que ele diz que Kardec não usou uma linguagem filosófica, não usou sistemática. Não usou uma linguagem sistemática, acadêmica e escolástica. E aí ele complementa. A potência da causa está em razão da grandeza do efeito.
Se nós pegarmos o órgão com a metafísica do velho Aristóteles, a gente vai ver que esse termo potência, causa, grandeza já se encontra lá. Já se encontram lá, esses termos todos. Então isso não é filosofia? Essa filosofia é da mais fina, da mais fina. E aí, para bons entendedores, como nós somos bons entendedores, né? A potência da causa está em razão da grandeza do efeito. Alguém já teve curiosidade de assistir esses programas de Discovery aí do Hubble, do Kepler, estão dando dimensões do universo para nós? É isso que o Kardec está falando. A causa primária de todas as coisas, a potência, e potência é um termo que é muito importante, porque a potência é aquela capacidade que ainda não se realizou, não entrou em ato. Em potência. A gente usa muito o virtual, né? Hoje está muito, faz parte do nosso cotidiano, da linguagem do nosso cotidiano. Não, isso é dinheiro virtual, isso é livro virtual. Não, o Aristóteles esclarece isso. Virtual é aquilo que ainda não se realizou, está apenas em potência. Se a gente lê livros hoje em formato eletrônico, o fato dele ser eletrônico não significa que ele seja virtual, ele já é real. Porque ele já saiu da potência e já entrou em ato. Então, quando Kardec fala isso aqui, potência, causa, aqui está uma lei, aqui está outra lei, e grandeza, aqui está uma investigação universal, cósmica. Esse é o meu Kardec. Vai, pressa. Esclarecer o Dantas, né, eu coloquei um texto do Deus do Eu, que é o biógrafo de Kardec, que é exatamente um trecho que quando Kardec recebe o comunicado de que ele tem a missão. E aí o Vantuil coloca uma prece que o Kardec teria orado. Aí eu coloquei isso aqui só para provocar o Dantas, porque o Vantuil coloca assim: ele orou como a Virgem Maria orou ao receber o anjo. Sempre muito provocativo, né, Dani? Paulo, muito obrigada. Excelente. Fizemos reflexões muito interessantes essa noite. Eu gostaria de dizer a vocês que o Paulo está estruturando um belíssimo curso de filosofia espírita para o ano que vem aqui no mundo. Muito bom, muito bem estruturado. E vocês aguardem as notícias desse curso para o próximo ano. Obrigada, viu, Paulo? Muito obrigada. Nós vamos então, antes da gente encerrar, para ir para os passes, nós vamos fazer um sorteio.